a Segunda Guerra Mundial, parte 2, a ofensiva dos aliados. Lembra lá, são dois grupos de poder que se disputaram aí a Segunda Guerra Mundial. Quais eram eles? Duas alianças políticas militares. Então, de um lado, o eixo fazia parte Alemanha, Japão e Itália. Do outro lado, os aliados, que faziam parte França, Inglaterra e União Soviética, e depois entre os Estados Unidos, certo? Enquanto o maior grupo de poder. Claro que haviam alianças menores aí, mas, enfim, esse é o grupo majoritário. Bom, o marco principal da ofensiva do eixo é a Batalha de Stalingrado. Então, só para a gente ilustrar, Stalingrado era uma cidade, hoje ela chama Volgogrado, que ela fica às margens do rio Volga. Por que ela tinha esse nome? Stalingrado, é uma homenagem ao Stalin. Stalin quase não era como é que fala? Um narcisista, né? Imagina, né? Longe disso. E como o Stalin era um regime totalitário, então tinha essa questão da exaltação do líder, né? E aí a cidade de Stalingrado foi batizada assim em homenagem a ele. Mas Stalingrado era uma cidade industrial. Então ela era uma cidade fundamental aí na produção bélica, por exemplo, para atender lá o Exército Vermelho, tá? Então o marco da ofensiva dos aliados é a Batalha de Stalingrado. Por quê? Porque ela vai ser a primeira, a maior batalha e a primeira perda dos nazistas na Primeira Guerra. Tá? Ela é um marco, porque foi a primeira vez que o exército nazista perdeu, teve que se render. A partir desse momento, a decadência é questão de tempo, né? Questão de 3 anos, né? Mas, enfim, a guerra foi longa, né? Bom, então, lembra que eu falei para vocês, no começo da guerra, a Alemanha e a União Soviética, Hitler e Stalin, assinam um acordo de não agressão. Com esse acordo, a União Soviética diz que não entraria numas com o Hitler, desde que ele não entrasse no território dele. E aí Hitler cumpriu isso, até ele não conseguir invadir a Inglaterra e tomar a decisão de tentar mudar os rumos da guerra e invadir na poderosa União Soviética para poder ampliar os seus poderes. E a gente pode dizer que isso foi um erro estratégico que custou a vida, né, de muitas pessoas e também custou a falência da ofensiva do eixo, certo? Bom, como é que foi essa batalha, né? Ela foi uma batalha feita porque assim eles começaram a entrar, né? Aí houve uma certa divisão do exército alemão até que eles conseguiram, né, vamos dizer assim, se reorganizar. Stalin, juntamente com o exército, montou uma estratégia ofensiva muito boa dentro da cidade. E é bem interessante colocar que eles tiveram um apoio muito grande da população civil. E pessoas foram deslocadas para poder fazer a produção bélica para atender a necessidade dessa batalha, né? Para atender as necessidades bélicas dessa estratégia de guerra, né? Bom, e aí muito interessante porque a batalha tem vários filmes que mostram, né? É bem interessante, porque ela foi uma guerra feita na cidade em si, e quando os alemães chegaram, os russos estavam esperando. Por quê? Para o Hitler era estratégico dominar Stalingrado para minar a produção bélica do Exército Vermelho. Estratégico, né? O Hitler sempre foi um bom estrategista. Então ele sempre pensava, como que eu vou bater o inimigo, né? Então ele pensava em minar, pegar o ponto fraco dessa forma, né? Então, se ele tivesse dominado Stalingrado, ele teria pego um grande ponto fraco dos russos, né? Por assim dizer. E aí, quando o exército, as tropas germânicas chegam, os soldados estão escondidos nos esgotos, no porão, nos escombros. E aí a batalha e a resistência vai ser feito rua a rua, casa por casa. E a população teve um papel fundamental aqui na defesa e na ajuda. Bom, no decorrer aí da batalha, o general alemão von Paulus, ele vai
já antevendo que eles não teriam muita chance, né? E com o temor dos próprios soldados, ele vai reportar isso ao Hitler. E aí o Hitler vai dizer que não, que era para eles continuarem, que eles iam achar uma solução aí para um desfecho favorável a eles, né? Bom, nesse meio tempo, muitos soldados começam a deserdar. E olha que para ser desertor no exército, no exército alemão significava morte, né? Bom, e aí foi indo até que chegou no ponto que eles não tiveram mais como prosseguir. E outro grande erro cometido aqui foi que o exército alemão ele era alimentado pelos aviões. Então, os aviões passavam e jogavam a comida para sustentar o exército. E aí, o que vai acontecer? Eles vão começar a interceptar esses aviões. E aí a comida não vai chegar. Então, o exército passa a ficar sem alimentação, sem munição e começa a ficar numa situação caótica, até que chega um ponto que eles não têm mais como lutar. E aí o general Von Paulus vai se render juntamente com 200 mil soldados. Então você vê que não foi uma coisa pequenininha, foi uma batalha de alta magnitude, né, que mobilizou tropas enormes, né, alemãs e também russas e também a população civil de maneira geral. E aí, a partir desse momento, o mito da invencibilidade alemã cai por terra, tá? Mas qual foi o preço disso? Né? A cidade foi praticamente destruída, né? Porque os aviões alemães também, né, num dado momento, conseguiam chegar, bombardeavam, havia contraofensiva dos aviões, uma contraofensiva a esses aviões, né? Mas mesmo assim, houve sim os bombardeios aéreos, né? E por terra, porque foi uma luta, uma batalha corpo a corpo, tá? Procurem, tem filmes muito legais, tem vários, tem um que chama Stalingrado, é o nome mesmo, né? Muito bacana, vale a pena assistir, né? Claro que é com uma visão dos Estados Unidos, né? Mas enfim, vale a pena. Bom, é, isso foi o lado da União Soviética. Do lado que vai compor a resistência dos aliados formados pela Inglaterra, França, que a França foi toda dominada, né? Então a Inglaterra vai resistir. E aí, quando os Estados Unidos entram na guerra, após os ataques a Pearl Harbor, os ingleses e os americanos vão fazer uma grande ofensiva na África, no norte da África, também na Sicília, que foi que o videozinho mostrou. E aí eles vão começar a fazer uma ofensiva à Itália para poder minar, né, o apoio do Mussolini ao Hitler. E nesse momento, as tropas brasileiras, da FEB, elas vão fazer parte desse momento da guerra. Eles vão fazer parte de várias ofensivas na Itália com o intuito de vencer os exércitos fascistas, tá? Bom, vai chegar um ponto que a Itália vai ser completamente minada e o Mussolini vai ser preso e afastado do poder. Só que daí o Mussolini não se emendava, né? E aí ele vai acabar sendo libertado pelos soldados alemães e vai para o norte da Itália, onde ele vai tentar formar essa república, chama República Social Italiana, né? Bom, como eu já falei para vocês, né, o Exército Brasileiro ajuda aqui nesse momento aqui de domínio da ofensiva à Itália. Bom, e aí o Mussolini, né, vai começar a sofrer, então, novamente uma ofensiva, então ele vai fugir por norte da Suíça. E aí o que vai acontecer? Nessa fuga, ele vai fugir junto com a sua companheira, Clara Petácia. Eles vão ser interceptados, já quase na fronteira, vão ser presos. E olha só que interessante, já vão ser julgados e já vão ser executados nesse vilarejo, o Giulio de Mesegra, na madrugada do dia 29. Então, assim, a todos, se você procurar, você vai ver que tem historiadores italianos que estudam muito, né,
quem foi que executou o Mussolini, né? Então, há indícios que foi como é que eu vou dizer assim, uma ação do Serviço Secreto Britânico. Há muitos que nomeiam, né, algumas pessoas do alto escalão militar ou que já estavam, porque na verdade é o que acontece. Como o Mussolini trabalhava com a ideia do heroísmo, né, e do líder, exaltação e da grandeza e tal, quando ele começou a perder a guerra, né, esse perfil cai por terra, até porque ele também era um regime fechado totalitário, né? Então, a insatisfação das pessoas vem à tona. E aí, eles vão ser executados, né? E depois o corpo é levado para Milão e colocado numa praça lá em exposição. E aí as pessoas ficam lá, parecendo, sabe aquela coisa do vamos bater no saco do Judas? E aí eles ficaram sendo, pessoas passavam, faziam xixi, chutava a cara deles e tal, até que eles acabaram sendo pendurados num posto de gasolina e lá ficaram por um dia até serem retirados de lá e tudo mais. Né? Então, essa aqui é a foto real, gente. Olha que absurdo. Esse é o Mussolini e a companheira dele, a Clara. Tá? Então, sei lá, né? Se a gente pode dizer que aqui se faz, aqui se paga, é mais ou menos o que aconteceu com ele. Bom, o dia D é um outro episódio bem importante. A Batalha de Stalingrado, ela é um marco divisor que leva à derrota final do Hitler. A partir de Stalingrado, o mito da invencibilidade alemã cai por terra. E aí, os aliados já tinham dominado a Itália, né, retomado a Itália, e aí eles começam a fazer uma ofensiva para liberar a França. E aí tem um marco também histórico, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, é o chamado Dia D. Ele acontece no dia 6 de junho de 44, quando milhares de soldados, uma frota bélica imensa, vão desembarcar na Normandia, e a partir dali é composto um imenso exército que vai fazer uma ofensiva até chegar em Berlim, tá? Isso pelo sul. E pelo norte, como eu já expliquei para vocês, o Exército Vermelho vinha fazendo uma ofensiva sozinho, né? Então, você vê, desde esse momento, já havia divisão aí, né? Por que que os Estados Unidos, ou mesmo a Inglaterra, não ajudou a União Soviética quando eles foram invadidos pelos nazistas lá na Batalha de Stalingrado? Né? Eles lutaram sozinhos. Né? O Exército Vermelho morreu um monte de soldado. Então, assim, o papel do Exército Vermelho na Segunda Guerra é fundamental. Ele só é distorcido em função da ideologia da Guerra Fria, tá? Bom, e é interessante que o Hitler, nesse momento, já começa a ficar acuado, é feito um bunker, onde ele vai lá ficar escondido, ali ele condecora crianças, e ali ele chama as pessoas a lutarem até a morte, mulher, criança, e ele lá resguardadinho no bunker. E engraçado que, bom, aí no dia 25 de abril, a cidade de Berlim é totalmente ocupada, e aí no dia 30, Hitler e sua esposa Eva Braun e o Goebbels, que era o ministro da Educação, né, o pai da propaganda nazista, vão se suicidar. E no dia 8 de maio é declarada a vitória total da guerra. Tá? É interessante colocar aqui para vocês que os Estados Unidos levam para si a tomada da Alemanha e a União Soviética leva para si a tomada, porque, na verdade, quem encontra o corpo do Hitler, porque o Hitler vai cometer suicídio, aí os auxiliares vão levar ele para fora e vão queimar o corpo dele. E aí os alemães vão achar as ossadas, vão levar, bom, depois vai ter um monte de disputa, mas enfim, muito tempo depois, vão concluir que seria realmente de Hitler aquelas ossadas. Então, é engraçado assim, né? Quem ficou com o esqueleto do Hitler foram os soviéticos. E quem levou a glória, né, da ocupação de Berlim foram os estadunidenses. Né? Então, a Guerra Fria já estava colocada aqui. Tá? Mas, então, eu acho assim, o Hitler, ele pensou da seguinte maneira, né? Você imagina se ele tivesse fugido, né? Em algum momento ele ia ser delatado, denunciado e tudo mais, e o medo dele talvez seria acabar como o Mussolini.
e ele era muito arrogante para si, né? Então, a morte para ele, suicídio, coube muito melhor dentro dessa, né, ideia glamourosa a qual ele construiu, né? Esse aqui essa foto é uma foto emblemática aí do final da guerra. E aí esse casal, né, eles se beijam e é engraçado que eles não eram namorados, nada disso. E aí se você procurar na internet, você acha os dois bem velhão e tal, né? É bem interessante aí. Depois eles viveram até ficar bem velhinhos esse casal. Mas a foto, essa foto, ela é a foto símbolo do da comemoração, né, da vitória aí dos aliados. Bom, ó, bom, aí beleza, né? A guerra estava vencida na esfera ocidental. E na esfera oriental? Bom, na esfera oriental, basicamente, o Japão, porque desde o ataque de Pearl Harbor, óbvio, os Estados Unidos começou a articular junto com a China e os países de oposição ao Japão uma forte ofensiva, né? Então, já estava em caminho uma ofensiva lá desde 43 também. Então, quando a guerra acabou no Ocidente, o Japão também estava desfalcado, praticamente vencido. Nesse momento, né, aquela coisa assim, né, de desespero de causa, ocorre realmente os ataques kamikaze. Como entrava dentro do avião carregado de armas e mirava os navios dos inimigos e ia de encontro a eles e explodia junto, tá? Então, o termo kamikaze significa vento de Deus. Isso foi um marco aí no final da guerra, mas não foi por conta disso que os Estados Unidos vão jogar as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Na verdade, os Estados Unidos jogam as bombas mais para mostrar para a União Soviética qual era o poder bélico que ele tinha ao final da guerra, porque já ficou muito bem tratado a disputa ideológica e econômica e política desses dois países que saíram forte, as duas grandes potências ao fim da Segunda Guerra Mundial foram eles. Tanto é que eles vão dividir o mundo entre si, né? O período da Guerra Fria é a divisão do mundo, a bipolarização do mundo. Lado ocidental, liderado pelos Estados Unidos, capitalista, lado oriental, liderado pela União Soviética comunista. Então, quando acontece aqui a Segunda Guerra Mundial, ou quiser, o fim da Segunda Guerra Mundial, essa questão das bombas atômicas foi mais para mostrar, né, para os Estados Unidos, para a União Soviética, qual era o poder bélico dos Estados Unidos. Bom, então, como eu falei, no dia 6 de agosto, os Estados Unidos jogam uma bomba em Hiroshima e no dia 9 em Nagasaki. Então, assim, ó, acredita-se que cerca de 140 mil pessoas da população tenham morrido. De uma população de 350 mil, gente. Basicamente, né, é um número absurdo. Né? De uma população de 350 mil, 140 mil pessoas morreram. Em Hiroshima, né? E em Nagasaki, cerca de 74 mil pessoas. Então, depois que eles jogaram as bombas, no outro dia, né, assim, dias depois, é assinado o acordo de rendição do Japão e o Japão muda completamente sua política. Né? O Japão deixa de investir em arma para investir em tecnologia, porque logo depois que acontece isso, é feito a do, tá? Bom, essa aqui é a imagem das bombas, né? Além dela destruir a cidade, ela deixou uma massa de radiação. A região vai ficar comprometida durante bastante tempo, né? Muitas pessoas vão morrer em função da radiação anos depois, vítimas de câncer e tudo mais. Tá? Então, a devastação, ela acompanhou por um tempo aí essa região aí do Japão, né? Bom, o fim da guerra propriamente dito, já falei, né? O Japão formaliza, né, a sua rendição no dia 2 de setembro, né? E aí chega definitivamente a guerra ao final. Né? O saldo da guerra, né? O saldo humano, né? Primeiro assim, né? Ela é considerada a maior guerra da história da humanidade, né? Porque ela movimentou todos os continentes. A Primeira Guerra também foi uma guerra de grandes proporções, mas ela se deteve no continente europeu. A Segunda Guerra Mundial, ela vai se estender para o norte da África, para a esfera oriental, por meio do Japão. Então, ela vai ter uma esfera ampla
globo, né, pelo mundo. Houve um aperfeiçoamento, a corrida armamentista aqui foi uma das marcas também, né? Então, os radares, por exemplo, foi uma inovação tecnológica fundamental na resistência aos ataques dos alemães na Inglaterra, por exemplo, navio, porta-avião, né? E, por fim, né, para a tristeza do Einstein, a bomba atômica. Resultado humano, 55 milhões de mortes, 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos, 190 milhões de refugiados. Né? Quer dizer, coisa lamentável. E para a gente fechar, nós precisamos falar do Holocausto. Quem assistiu a aula que eu fiz com o Ivan, eu já expliquei. Né? A palavra Holocausto, ela vem de uma terminação que significa, ao final, carne queimada. Né? Seria uma oferenda, né, feita, né, e dessa palavra, né, foi feita analogia com as câmaras de gás, na qual os judeus foram vítimas, e da incineração dos seus corpos. Porque depois que eles morriam nas câmaras de gás, os corpos eram colocados nos imensos fornos e ali eles eram queimados, tá? Então, os campos de concentração nazistas eles foram uma solução encontrada para poder distribuir, vamos dizer assim, os judeus que eles faziam prisioneiros durante toda a trajetória da guerra, tá? Então, lembrando aqui, por que eles perseguiram os judeus? Porque quando o Hitler ascende na Alemanha, ele precisava, dentro da ideologia do regime totalitário, ele precisava criar um inimigo comum. Quando você tem um inimigo comum, você cria uma unidade nacional, porque todo mundo do país vai se levantar contra esse inimigo. E o inimigo comum escolhido foram os judeus, que eu já expliquei para vocês, tá? Claro que nos campos de concentração não morreu só judeu, né? Mas várias outras etnias, ciganos, eslavos, homossexuais, prisioneiros de guerra e tudo mais, tá? Então, quando terminou a segunda, porque já sabia-se que isso estava acontecendo, né? Mas aí quando os russos, né, soviéticos e os aliados chegaram nos campos de concentração, que, né, pôde ter, foi aberto ao mundo esse absurdo. Como uma forma de dívida, vamos assim dizer, foi criado o Estado de Israel na Palestina, que é um outro problema aí seríssimo que a gente carrega até hoje, tá? E aqui está a imagem, né? Eu vou deixar um documentário para vocês assistir. Eu gostaria muito que vocês assistissem. A gente iria assistir juntos na escola. Ele tem 30 minutos e conta a história da formação dos campos de concentração e do campo de Auschwitz, tá? Que é considerado um dos maiores, tá? É uma história, uma parte lamentável. Bom, aí acontece a Conferência de Pótsdam, em 1945, onde os três grandes líderes, né, vencedores da guerra, se reúnem para poder direcionar aí o final da guerra e as punições da Alemanha. Quem eram esses três grandes líderes? O Truman, dos Estados Unidos, o Clement, da Inglaterra, e o Stalin, da União Soviética, tá? E aí eles acabam dividindo nessa conferência a Alemanha em quatro partes. E depois ela vai ficar em duas, né? Como eu já expliquei. Depois ela fica a Alemanha Ocidental de responsabilidade dos Estados Unidos e a Alemanha Oriental de responsabilidade da União Soviética. Isso aqui é a foto, né, da conferência, os três grandes líderes, Truman no meio, Stalin na beirada, do lado direito, e o Attlee do lado esquerdo. Bom, como eu falei assim para vocês, a República Federal Alemã, que é a Alemanha Ocidental, troquei as capitais. Capital em Bonn, que é sob influência dos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, com capital em Berlim, que é sob influência da União Soviética. Faz sentido, que é justamente em Berlim que vai ter um muro, né? Eu tinha trocado as capitais, tá bom? Outro desdobramento da Segunda Guerra foi a criação da ONU, né? O objetivo maior dela
foi ampliar a Liga das Nações, porque a Liga das Nações já foi criada no final da Primeira Guerra Mundial com o intuito de impedir um confronto dessa magnitude de voltar a se repetir. No entanto, a Liga das Nações não deu conta de impedir a Segunda Guerra. E a ONU, né, que está aí sobrevivida até hoje, né, a ONU ela tem um papel não só referente à questão militar, mas a questão de saúde, como a OMS, a questão de várias frentes, e o intuito dela é unir as nações para que juntas elas pensem as soluções e evitar os confrontos. Nem sempre ela dá conta de fazer isso, né? Está lá os Estados Unidos que invadiu o Iraque sem o aval da ONU.